Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Muito bom encontrar vocês novamente. Nesse nosso videozinho, nosso vídeo de abertura aqui de uma pequena playlist que eu quero fazer focada nas provas para a Polícia Militar e para bombeiro também do Paraná. Existem dois editais abertos, duas provas, digamos, em andamento, dois concursos em andamento. Nós temos o edital que foi aberto no início do ano para soldado, tanto da polícia quanto do bombeiro. Nós temos também o CFO, que é para a formação de cadetes oficiais, né, da polícia e também do bombeiro. As provas são bem diferentes, modelos bem distintos. Eu já deixei um vídeo aqui iniciando essa preparação para soldado. Esse aqui é um vídeo de abertura falando um pouco sobre esse concurso para oficiais da polícia e do bombeiro do Paraná. Tem muito mais vaga para a polícia do que para o bombeiro, mas são provas bem marcantes nesse sentido, em termos também de procura. São modelos distantes, porque a prova para soldado ela é muito caracterizada como uma prova de concurso militar mesmo. Por exemplo, a galera que faz a ESA, tem uma grande parte dos meus alunos no presencial, inclusive, lá no 01 em Nova Iguaçu, que eu descobri que eles iam fazer também essa prova. Olha só, bem distante, eles vão se deslocar até o Paraná para fazer essa prova para soldado, porque é uma prova que tem muitas afinidades em relação às matérias. Agora, a prova para oficiais, ela é uma prova um pouco mais complexa, porque ela tem uma caracterização mais de vestibular, porque ela é feita intrinsecamente ao vestibular da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. Ou seja, você faz, a galera do Rio de Janeiro conhece, e não só do Rio, mas no Brasil todo conhece o vestibular da UERJ, que te leva também como uma chegada à Academia de Bombeiros, né? É algo parecido, né? Algo parecido. Através do vestibular em duas fases, nós conseguimos chegar a essa formação ali da polícia no Paraná. Então, é uma prova diferente, são ali 90 questões de múltipla escolha na primeira fase, com tudo que você imaginar, história geral, na minha parte, história geral, história do Brasil, tem sociologia, tem filosofia, tem geografia, Brasil e mundo, ou seja, tem muita coisa em todos os aspectos, matemática, química, física, tudo, é vestibularzão, e numa outra fase vai ter inclusive uma redação. Mas, enfim, o edital está lá, você pode alcançar, vou deixar aqui no link, né? Aqui na descrição, esse edital, e você pode acompanhar. É uma prova que tem uma alta remuneração após a formação, já durante a formação, uma boa remuneração para esse aluno, digamos assim, né? Para esse cadete, e depois uma remuneração muito alta, uma condição de trabalho bem interessante e, por isso, ela vai ser muito procurada. O edital foi lançado essa semana, eu estou gravando aqui numa quarta-feira, o edital foi lançado essa semana, gente, essa semana, né? Hoje é dia 21, dia 21 de outubro, o edital foi lançado semana passada, agora tem 3, 4 dias, se eu não me engano. Então, vamos aqui só uma explicação rápida, né? Temos aqui a questão das vagas e também o valor dos subsídios, né? Ali, enquanto você faz a formação, né? O CFO de mais ou menos 3 anos, você está aí com esse salário, e depois de formado, você tem como salário base 7.211, depois do estágio probatório 9.735, tá? Isso é bem importante, por isso que é muito atraente. 60 vagas para cadete da polícia, 10 vagas para cadete do bombeiro, beleza? Bombeiro militar, polícia militar, e aí você escolhe qual a sua carreira, beleza? As inscrições vão abrir só no mês que vem, a partir do dia 3. Inscrição é um pouquinho alta, se eu não me engano, R$ 155, tá? É um valor um pouquinho alto, porque é de acordo com a remuneração que você vai ter caso passe. Então, por isso que acaba sendo um pouquinho mais alto. E aí, nós temos como está aqui nessa parte 9, ela mostra para a gente que a responsabilidade do concurso é da Federal do Paraná. Então, ela é uma prova que não tem uma característica militar, beleza? Ela é uma prova para carreira militar, mas que tem uma característica civil. É uma forte marca
dessa prova. E aí eu separei 5 questõezinhas de vestibulares anteriores da UFPR para a gente ir treinando. Se você tiver esse interesse por essa prova, divulga para os amigos, ajuda aqui o nosso canal, se inscreve aqui, deixa o like, ajuda muito, tá? Esse canal ele faz uma preparação completa, tudo que tem história eu tô chegando junto, tá? Para mostrar para vocês uma formação bem completa na nossa área. Esse é o alicerce da história. Vamos lá, gente. Essa questão 1 ali é uma questão, inclusive, difícil, tá? Essa é uma das questões mais difíceis de uma prova que aconteceu em 2017, tá? Bem interessante essa questãozinha. O que a ação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Departamento de Imprensa e Propaganda deixa claro é que o Estado Novo, a partir de 42, 43, engajou-se em um importante esforço político de fortalecimento de uma estrutura sindical corporativa. O que é o corporativismo? Uma mediação do Estado fazendo controle, né, entre patrões e empregados. Essa é uma ação muito forte, o Estado presente nas relações e nas tensões. Se até os anos 40 não causara espécie ao governo o esvaziamento sindical, a partir desse momento sua estratégia e objetivos foram reordenados pela tentativa de consolidação de um verdadeiro pacto social com a classe trabalhadora. A promulgação da consolidação das leis trabalhistas em 1º de maio de 1943, a criação e as atividades da Comissão Técnica de Orientação Sindical e os reajustes do salário mínimo são algumas iniciativas que atestam a importância do novo front que se abria para o regime, ou seja, um regime que se aproxima cada vez mais com a causa trabalhista. Isso é bem importante. A marca do Estado Novo getulista é essa, sim, sem dúvida. Dessa forma, se em seu formato político o Estado Novo não sustentava mais, se a democracia autoritária era inviável dentro da situação internacional e nacional, o impacto ideológico de um projeto governamental centrado na mitologia do trabalho e do trabalhador tinha desdobramentos mais complexos, ou seja, há um desdobramento nessa relação trabalho-trabalhador um pouco mais complexa a partir desse momento, a partir da década de 1940, 42, 43, com a CLT, ali no dia 1º de maio de 43. Ângela de Castro Gomes, uma das maiores historiadoras do Brasil, autora de um livro sensacional para entender Vargas, que é A Invenção do Trabalhismo. Vargas é um trabalhista, acima de tudo, e tem essa marca do trabalho como sua grande alça. Levando em consideração o contexto desenvolvido no excerto, assinale a alternativa correta. Qual é a certa sobre isso? Gente, de novo, uma questão muito difícil. Questão digna de provas específicas para a história. Bom, olha só como essa prova é difícil. Tá? Vamos lá. Nesse momento, o Estado Novo demonstrou interesse em construir sistemas sindicais menos autônomos, com a intenção de proteger a recém-criada das leis, a recém-criada consolidação das leis do trabalho e evitar reformas produzidas por grupos representantes das elites urbanas e rurais. Bem interessante essa alternativa. Vamos ler as outras. O que essa alternativa está falando? Que o Estado Novo ele procura criar um sindicalismo menos autônomo, mas com a ideia de proteger as leis trabalhistas, evitando reformas que pudessem mudar os alicerces daquela estrutura vigente, principalmente em relação aos trabalhadores mais pobres. Vamos lá. B. Os problemas da conjuntura internacional do período descrito pela autora são relativos ao não reconhecimento oficial do governo fascista de Franco pelo Estado brasileiro, assim como a certa antipatia pelo modelo da Alemanha nazista. Aí não, a gente já corta. Lembrando que Vargas tem uma certa inspiração em modelos fascistas. Vargas não é fascista, cuidado com isso. Vargas não é fascista, nem todo autoritarismo é fascista. Então, para ser fascista histórico, né, você pode ver hoje características do fascismo em, por exemplo, discursos na atualidade, sem dúvida nenhuma, não é um erro ver isso. Mas o fascismo histórico ele está situado num tempo bem lá atrás e ele precisa de uma espécie de checklist. Se você não cumprir aqueles pré-requisitos, você não pode ser incorporado como alguém fascista. Então, Vargas tem inspiração no fascismo, mas ele é um autoritário, ele é um ditador a partir do Estado Novo, sem dúvida nenhuma. Mas nem toda ditadura é fascista, nem todo autoritarismo é fascista, beleza? Mas, apesar disso, sem dúvida nenhuma, Vargas tem inspiração. A propaganda, a admiração, o respeito com os valores da Alemanha e da Itália e também da Espanha, que aparece na alternativa, então não pode ser a B. Se a democracia autoritária foi uma expressão cunhada por Gustavo Capanema em 1937 e utilizada pelo Estado Novo para definir a construção das políticas públicas que beneficiavam os trabalhadores economicamente, mas que enfraqueciam os poderes políticos dessa classe social.
Gente, tá tudo errado nessa alternativa. D. Graças à utilização do imaginário do trabalhismo e à promulgação de todos os novos supostos trabalhadores, somados ao ataque promovido por contra certos grupos sociais, como estrangeiros, anarquistas, comunistas e indivíduos, o Estado Novo conseguiu fôlego extra para continuar existindo mesmo pós-guerra. Não. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo está acabando junto. Não aguenta essa dicotomia, essa contradição. Como é que você combate o autoritarismo e continua sendo autoritário aqui dentro? Não deu certo. Eco, a movimentação dos trabalhadores em 45 foi representada por um movimento social denominado queremismo, que colocou a população da rua por estar insatisfeita com as políticas do Estado Novo. Não, os queremistas queriam a manutenção de Vargas. Beleza? Show. Os queremistas, pela vez, foram altamente repreendidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Não. Mesmo assim, obtiveram sucesso derrubando Vargas. Não, 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 não. Tá todo errado também essa alternativa. O gabarito é a letra A, com um encaixe perfeito aí nesse ponto. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 62 também caiu em 2017. E aí, quando a gente fala em vestibular, a gente fala muito sobre as datas marcantes, as efemérides. O que são as efemérides? As efemérides são as datas redondas. Tudo que termina, por exemplo, com 0 está fazendo aniversário redondo esse ano. Só um exemplo. 1870, fim da Guerra do Paraguai. Está fazendo 150 anos agora. Está entendendo? Tudo o que tem... A Revolução de 30 fazendo aniversário também. Ou seja, as efemérides, ou acabou com 5 também faz, né? Pode fazer o próprio fim do Estado Novo, em 45, está fazendo aniversário redondo, né? Esses aniversários redondos são muito lembrados. Em 1917, a gente estava comemorando 100 anos, em 2017, melhor dizendo, 100 anos da greve geral de 17. Então, por isso que ela aparece no vestibular. E ela não é muito de aparecer no vestibular. Então, vai fazer uma prova que tenha características de vestibular, você precisa saber que existem as datas marcantes. Vou deixar nos comentários um vídeo sobre as efemérides de 2020. Tem que saber essas datas, tem que saber essas datas marcantes, essas efemérides. Tem uma imagem, e aí essa é uma fotografia de julho de 1917, de operários em frente a uma organização de operários, né? Bem interessante. Ali, essa é a famosa greve de 1917 que mobilizou São Paulo, não só São Paulo, mas principalmente São Paulo. O Brasil tinha uma industrialização em surtos, né? Uma industrialização incipiente, mas que estava levando muita gente a contestar esse modelo de exploração e tudo mais. Sobre a questão operária e a greve geral de 17, mostrada na imagem, assinale a alternativa correta. A. O operariado brasileiro era composto majoritariamente por homens maiores de 21, uma vez que o trabalho infantil e feminino foi abolido após a revolta da vacina. Não, gente, existia muito trabalho infantil, 9, 10, 11, 12 anos, e trabalho infantil, cara, não é ajudar o teu pai na oficina. Trabalho infantil não é ajudar o teu pai na roça. Trabalho infantil não é ser empacotador do mercado. Não, isso não é o trabalho infantil. Isso é trabalho, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em trabalho infantil, muita gente acha, qual é o problema da criança trabalhar lá com 10 anos? Eu trabalhei com 10 anos, gente. Eram trabalhos extremamente insalubres, extremamente problemáticos. Tinham crianças que, por suas mãos menores, acabavam fazendo serviços, inclusive, perigosíssimos dentro da linha de produção. Existiam fábricas onde o contingente de crianças era muito grande. Mulher também, mulher grávida, dava luz praticamente ali em trabalho, né? Ou seja, muito problemático. B. As greves gerais no Brasil tiveram relativa aderência popular, uma vez que o povo brasileiro primava por manter a ordem e evitar os governantes chamavam de excesso. Na verdade, as greves gerais tiveram grande aderência popular, porque uma greve ela começa com uma insatisfação dos trabalhadores, uma greve geral, né? Primeiro, os trabalhadores estão boladões. Quando eles vão para a rua, um monte de insatisfação vem junto. A galera que não tem emprego, a galera que está, por exemplo, perdeu dinheiro em algum negócio, ou seja, todos os problemas de violência pública, as pessoas que não têm acesso à saúde, que estão precisando de um tratamento e não têm, a greve geral traz isso, né? Então, acaba tendo uma aderência popular maior. C. Durante a Primeira República, a frase "a questão social é um caso de polícia" tornou-se um mote da ação do governo. Afinal, ela resumia a preocupação das elites políticas com o descaso com que eram tratados os trabalhadores. Gente, até a primeira parte estava certa essa alternativa. Mas ela resumia uma preocupação da elite política com o descaso? Não, pelo contrário. A elite política queria que o descaso acontecesse naquele cenário. Olha, a questão social é um caso de polícia, quer dizer que qualquer trabalhador que reclamasse, meu salário aqui, minha condição, estou trabalhando 15 horas por dia quase, não recebo nada a mais, não tenho direito a férias remunerada. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Dá porrada nele que resolve. Então, a questão social é um caso de polícia.
A polícia vai resolver isso. Ó, manda a polícia lá chegar. E a polícia chegava com carinho muito clássico, dava ali porrada e acabava com a situação. Ou seja, essa elite política tinha como mote das suas ações a interpretação de que a questão social é um caso de polícia. D. Existem diversos debates na história que discutem as tendências políticas dos participantes e principalmente das lideranças da greve de 1917. Mas é comum defini-la como uma greve de tendências anarco-sindicais. Perfeito, essa é a letra D. Em geral, a maior participação e a maior parte dos historiadores acredita que foi uma greve anarco-sindicalista. Muita gente vinda de fora, muitos trabalhadores estrangeiros, participando desses movimentos sindicais, eles vão conseguir o quê? Jogar para frente aí tudo isso. Beleza? Show? Eco. Vamos só conferir. A participação do Partido Comunista Brasileiro nem existia. O Partido Comunista Brasileiro é de 22, então já perdeu o gabarito, a letra D. Show? Vamos para mais uma questãozinha. São 5 no total apenas, para a gente não fazer um vídeo tão longo. Olha só como essa questão é fácil. A gente teve uma questão difícil, até uma da greve que foi um pouco complicada. Olha só como essa questão é bem simples. Ela é uma questão que te pede uma simples interpretação do texto e do gráfico. Pronto. Soube interpretar, basicamente, você matou. Não é uma questão difícil, tá? Claro, se você tiver um conhecimento social melhor, e aí é uma coisa muito importante. Só um momento. Uma coisa muito importante para os vestibulares. Se você conhece a realidade, a atualidade, você está na frente de muita gente. Então, cada vez mais o aluno procura por essa atualidade, ler jornal, conhecer o que se passa no país, conhecer o que se acontece na esfera social. A sociologia ajuda muito a gente nisso. Está falando sobre as religiões no Brasil e sobre o preconceito religioso. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à pasta pelo Disque 100, canal de denúncias para violações dos direitos humanos que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. Em 2013, 45 episódios relatados de intolerância religiosa envolveram violência física. Até julho de 2014, outros 18 haviam sido registrados. Fiéis de religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, são os alvos mais comuns dos relatos de intolerância recebidos pelo serviço. 1/3 dos episódios em que há esse tipo de detalhamento. Ou seja, gente, a maior parte das pessoas que sofrem com a intolerância religiosa são pessoas que têm como religiões de matriz africana e que estão especificadas no texto Candomblé e Umbanda, basicamente. O gráfico abaixo faz parte da questão e ele mostra para a gente o percentual de pessoas no Brasil. Você percebe que no Brasil cresce o número de evangélicos, né? O cristianismo é ligado aos católicos, ele tem uma tendência à queda, né? Aqui os dados são de 2000, aqui 2010, isso é uma marca no Brasil. Nos próximos anos há uma tendência de crescimento. O Brasil é um país majoritariamente, em termos populacionais, cristão, mas é um Estado laico por direito. O Estado laico ele tem que dar o direito, né, a qualquer manifestação religiosa, ou inclusive a não manifestação religiosa. Se o camarada quiser não ter religião, é uma coisa realmente relativa a ele, né? Claro que o Brasil, por ter anos e anos e séculos, uma religião oficial cristã, acabou tendo uma dificuldade muito grande em dividir verdadeiramente as noções de Estado laico ou não. Hoje, muitos debates que a gente poderia fazer com maior profundidade não são feitos porque ainda existe uma lógica muito religiosa impregnada na sociedade. Mas o que quer saber aqui é a questão da intolerância religiosa contra determinados grupos. Você percebe aqui que os católicos ainda são maioria, os evangélicos vêm crescendo, um crescimento extremamente forte, né? Até porque a abertura de igrejas evangélicas acaba sendo mais fácil do que a abertura de uma igreja católica. Então, ela consegue chegar em locais onde a igreja católica não chega. Então, ela acaba tendo uma força muito grande para a sua abertura. Espíritas, né? Aqui há uma divisão, né? Espíritas, esse gráfico diz respeito a esses espíritas kardecistas, tá? Do outro lado, nós temos aqui uma minoria, né? 0,3 relativo a esse gráfico, Umbanda e Candomblé. Depois, outras religiosidades, sem religião, não sabe, não declarou. Gente,
não, sem religião vem crescendo também no Brasil, um crescimento pequeno, mas vem crescendo. Umbanda e Candomblé são minoria nesse cenário, né? Uma minoria bem grande nesse cenário, minoria bem grande, né? Tu entendeu a complexidade. E o que o texto nos diz é que eles são os principais a sofrer, eles são os que mais sofrem. Então vamos para a questão. Levando em consideração os dados apresentados, assinar a alternativa correta. Os casos de intolerância religiosa registrados pelo Disque 100 influenciaram a perda de adeptos de religiões que são o principal alvo dos relatos de intolerância entre 2000 e 2010. Não, gente. Porque se fosse nisso, ó, quem perdeu entre 2000 e 2010? A Igreja Católica. A Igreja Católica perdeu entre 2000 e 2010. São o principal alvo? Não. Então não pode ser A. Mesmo com uma diversidade religiosa, as religiões com mais adeptos no Brasil são as politeístas. Não são, né? O Brasil tem como caracterização o monoteísmo. C. As principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil pertencem aos grupos religiosos com menor número de adeptos. Parou. As minorias religiosas, em termos de número de representação, são as principais vítimas da intolerância religiosa. É o gabarito C. Tu já achou. É isso. Não há o que mudar. Beleza? Show? D. As religiões de matriz africana foram as únicas que não tiveram aumento. Né? Pelo contrário, teve algumas que caíram, como a católica. Né? A diminuição do número de adeptos da religião católica apostólica romana demonstra que o Brasil vem se tornando um país mais aberto à diversidade religiosa. Essa poderia confundir você. Ah, está caindo aqui católico, mas em contrapartida está subindo evangélico. Beleza, mas então quer dizer que o Brasil está ficando mais diversamente respeitoso, né? Mais aberto à diversidade religiosa? Não, ainda há um predomínio da igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, né? Ainda tem um predomínio e os casos aqui apontados no texto de 2015 que mostram para a gente que ainda há uma crescente na intolerância religiosa não podem dizer que o Brasil é mais aberto à diversidade religiosa. Pelo contrário, o Brasil se torna cada vez, em alguns aspectos, mais fundamentalista nas suas visões. E isso é um problema. Beleza? Vamos continuando. Próximo textinho aí, gente. Próxima questão é a penúltima questão. Vai falar para a gente sobre quilombos, tá? Os quilombos, um espaço de resistência muito forte durante todo o período colonial e, na verdade, pós-colonial também. Vamos lá. O quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que oferece, destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo em outros locais. Plantando a sua roça, constituindo suas casas, reorganizando a sua vida social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico, constituía-se em um fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Bem interessante esse texto. Vamos lá. A respeito da história dos quilombos no Brasil, considere as afirmativas. 1, 2, 3 e 4, ele quer as certas ao final. Vamos lá. 1. Foi uma forma de organização dos escravos libertos que não encontravam lugar na sociedade brasileira após a abolição? Foi de escravos libertos? Não. Foram de escravizados que ainda estavam ali naquele meio e que conseguiam fugir. Tá? Basicamente é assim que se forma o quilombo. O quilombo marcou sua presença durante todo o período escravista, existindo praticamente em toda a extensão do território nacional. Perfeito. O quilombo está onde está a escravidão. O texto fala para a gente. E ele não é algo tópico, né? Não é algo ali pontual, é algo espalhado, algo diverso e com muitas características próprias. Há muito debate, há gente que debate de forma panfletária e muito problemática, né? Tem gente que ganhou muito dinheiro com livros falando sobre a questão dos quilombos, que Zumbi, o maior dos quilombos é o quilombo dos Palmares, Zumbi tem escravos, Zumbi isso. Na verdade, tudo isso é muito fantasioso. Nós não temos ainda uma comprovação efetiva sobre muitas coisas a respeito de quilombos, como o quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que o Brasil já viu. Então, na verdade, qualquer indício aqui de falar o Zumbi tinha escravos, o Zumbi não tinha escravos, é muito mais um chute, não pode ser tratado como algo muito consolidado. Claro que há uma tendência maior à análise, que vai dizer algo, vai dizer outra coisa. É um assunto complexo, né? Eu quero até conseguir debater isso depois de um vídeo específico com vocês, porque isso vai para a área da historiografia, né? Um campo historiográfico
que é o campo da forma como a história é escrita, não nos cabe aqui nesse momento, tá bom? Então, a 2 está corretíssima, né? 3, sua estrutura social respondia a uma lógica particularmente militar. Problema aqui, particularmente, a palavra particularmente ela restringe, né? Então, particularmente a militar, então é uma organização só militar que visava desestabilizar a estrutura social dos senhores de engenho, não pode ser a 3 por isso, que ela fala que era particularmente militar. Não era, era uma organização de vida, né? Os quilombos eles tinham estradas que levavam a outros pequenos, né, quilombos, né? Os quilombos e mocambos, ou seja, há uma estrutura muito grande ali de convivência, que tinha quilombo que vendia para fora, que tinha relação com as fazendas ao redor. Isso é bem interessante. 4, a quilombolagem, né? Quilombo, quilombola, né? Você sabe disso, se constituiu na unidade básica de resistência, fruto das contradições estruturais do sistema escravista, e sua dinâmica refletia a negação desse sistema. Muito legal a 4, então a gente já sabe que está certo. Por quê? Realmente, muitas contradições dentro do sistema escravista e algumas dessas contradições são levadas para a própria estrutura do quilombo. A gente não pode nunca pensar a história com a nossa cabeça de hoje. A gente não pode pensar uma experiência do século XVII com a nossa cabeça do século XXI. O nome disso é anacronismo. Então, vamos interpretar as relações para, de fato, chegar em algo mais assertivo. Então, o gabarito aí, a letra C, 2 e 4 são as corretas. Beleza? Vamos para a próxima? Questão maravilhosa. Porque quase, é a última questão, quase nunca a gente lembra sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é de 1791, que é da Olympe de Gouges. Cara, que coisa maravilhosa o que foi isso. Revolução Francesa, a partir de 1789, movimento muito importante, dividido em 3 fases, que vai ao fim do século XIX, do século XVIII, na entrada para o século XIX, levar ao poder o Napoleão Bonaparte, né? Por fim, vai cair nas mãos do Napoleão, enfim. Os ideais que se espalham pelo mundo são muito fortes, e já na primeira fase nós temos uma declaração famosíssima, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de agosto de 1789. Quando eu falo homem aqui, eu não estou falando em humanidade, estou falando em sexo masculino mesmo. Olha só que interpretação. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão perdão, é uma declaração feita para respeitar apenas o homem como um cidadão. Isso é muito forte. Vendo isso, uma mulher, poucos anos depois, né, já em 1791, ela faz uma declaração também. Uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Algo muito avançado para a época. A gente está falando no final do século XVIII, a gente está falando no momento em que a mulher era extremamente presa a várias ordens, a vários ordenamentos, a uma estrutura totalmente patriarcal, gente. Totalmente patriarcal. Tem gente que fala que o movimento feminista atrapalha, né? Que, infelizmente, existe um movimento feminista. O que seria do movimento, o que seria das mulheres sem o movimento feminista? O que seria de nós na humanidade sem o movimento feminista, né? Então, por favor, vamos prestar atenção muito nisso. Inclusive, essa prova tem prova para as mulheres. Olha só que interessante. Vaga feminina, 50%. Ou seja, há a possibilidade, né, de participação de mulheres hoje em concursos. Olha só, tudo isso é fruto de vitórias ao longo dos anos. Tudo isso é fruto de vitórias do movimento feminista ao longo dos anos. Não esqueçam isso, tá? Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã é brilhante. É uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos, mas que eu vejo muito pouco as pessoas mostrarem, porque o que acontece com ela após a declaração disso e dela lutar por esses direitos femininos é extremamente grosseiro, extremamente pesado. Ela é levada à guilhotina ali no momento de terror pelo Robespierre. Ou seja, ela pagou com a sua vida a defesa pelos direitos da mulher. E é engraçado porque ela fala, inclusive, nessa lista grande de direitos, numa das partes ela chega a falar sobre a importância que o homem tem que ter no que diz respeito a cuidar dos filhos também. Olha isso, cara. A gente está falando no século XVIII. Impressionante, impressionante. Duas declarações aí, não vamos nem ler, mas vamos direto para o texto. Você pode dar uma olhada depois. Compare as duas declarações e assinale a alternativa que identifica a principal diferença entre o texto de 1789 e de 1791.
O texto de 1791 estabelece direitos e obrigações detalhados e separados para homens e mulheres. Parou. Vamos lá, preste atenção. De 1791, homens e mulheres. Vamos lá. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As gestões sociais só podem ser baseadas, né, no interesse comum. Gente, o texto está dizendo o seguinte: não há obrigação e dever e direito separado. Não há obrigação e direito separado. Há os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então não pode ser A. B. O texto de 1789 defende direitos universais, sem explicitar a questão do gênero. Então, quando você não fala claramente ali que a mulher está incluída, ela naturalmente está fora. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma declaração excludente, porque ela não fala da mulher incluída. E, naturalmente, a mulher não se inclui nesses debates políticos. Então, a B já começou bem, sem explicitar a questão de gênero. Enquanto a de 1791 defende a igualdade de direitos entre os gêneros, reivindicando a atuação feminina em assuntos considerados masculinos, como a política e os negócios. Brilhante a questão. A alternativa B nos parece já muito correta. Ou seja, lá atrás a mulher é esquecida, agora ela é lembrada. C. O texto de 1791 defende a luta contra a opressão das mulheres após séculos de dominação monárquica na França, enquanto o texto de 1789 é contra a opressão masculina causada pela... contra a opressão masculina, não se fala propriamente nisso, né? O de 1791, da Olympe de Gouges, ele não fala contra a opressão das mulheres, né? Sabe? É algo que não encaixa por conta propriamente do comportamento feminino ao longo dos anos anteriores à Revolução. O texto de 1719 utiliza o termo homem para designar todo o conjunto de cidadãos. Parou. Né? Na verdade, não é todo o conjunto de cidadãos, enquanto o texto substitui homem por mulher, a fim de reivindicar direitos exclusivos para as cidadãs da classe burguesa, não é exclusivo para a cidadã da classe burguesa também, a D está tudo errado. O texto de 1789 defende que nenhum direito é válido se não incluir todos os cidadãos? Não. Beleza? Não. Enquanto condiz que esse princípio também não. Ou seja, a ideia de que só vai ser amplo se todos forem cidadãos, se todos estiverem incluídos, em nenhum momento ele fala sobre as mulheres nesse texto de 1789. O que ficou famoso foi esse, né? Foi o de 1789, e é bem legal essa questão trazendo o de 1791. De volta, o gabarito é B, porque o texto de 1789 defende os direitos universais sem explicitar a questão do gênero, enquanto o de 1791 defende a igualdade de direitos entre os gêneros, reivindicando a atuação feminina em assuntos considerados masculinos, como a política e os negócios. Show? Galera? Tamo junto, então. Fechamos aqui essas 5 questõezinhas. Espero que te ajude. E na próxima aula, a gente faz mais algumas questõezinhas dando dicas sobre esse vestibular da UFPR, que vai fazer a sua prova para a Polícia Militar do Paraná e para Bombeiro Militar também do Paraná, oficiais. Valeu, gente! Tchau, se inscreve aí no canal, ajuda a gente. Fui!